Você já parou bem no silêncio desta noite para se perguntar por que o seu coração ainda se sente tão vazio, mesmo com tudo que você conquistou ao longo da vida? Existe uma ferida muito profunda que o mundo jamais vai conseguir curar completamente. E Deus quer te mostrar isso agora, antes que você feche os olhos desta noite. A Bíblia revela em Efésios 2, versículos 1 ao 5, que você estava morto em seus pecados e transgressões. Morto. Não apenas ferido ou enfraquecido, mas morto espiritualmente. E sabe o que é mais assustador nessa verdade? É que é completamente possível estar respirando e ainda assim estar morto por dentro. Você pode estar caminhando pelas ruas, trabalhando todos os dias, sorrindo para as pessoas ao redor e ainda assim estar completamente separado de Deus. O pecado não apenas complica a vida, ele corta a conexão com a única fonte de vida verdadeira. E todos nós já estivemos nesse lugar em algum momento, vivendo segundo os padrões desse mundo, seguindo os desejos da carne, achando que aquilo era liberdade de verdade. Mas no fundo do coração havia um vazio que nenhuma conquista, nenhum relacionamento e nenhum prazer conseguia preencher completamente. Porque a alma foi feita para Deus e só nele ela descansa de verdade. Esta noite você não precisa continuar carregando esse peso sozinho. Se você já sentiu esse vazio no peito que nem você mesmo consegue explicar, escreve aqui embaixo: eu sinto esse vazio. Mas então, onde está a vida de verdade? Jesus respondeu essa pergunta com clareza em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho entre vários, não uma opção entre tantas outras possibilidades, mas a vida em si. E quando a Bíblia fala em vida, não está falando de conforto, de sucesso financeiro ou de dias sempre fáceis. Está falando de vida eterna, de conexão real com Deus, de um propósito que não se termina quando o corpo cansa. Foi por isso que Paulo escreveu em Filipenses 1, versículo 21, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo entendeu algo que muita gente ainda não descobriu. A vida real não está no dinheiro, não está no prazer passageiro, não está no status social, não está na agitação do dia a dia. A vida verdadeira é Cristo. E tudo que está fora dele, por mais bonito que pareça, por mais que prometa felicidade e realização, no fim leva à morte. A Bíblia é direta em Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado promete liberdade, mas o que ele paga no final é morte. E essa morte não começa depois do túmulo, ela começa agora, dentro do coração, na separação silenciosa de Deus. Por isso, esta noite é importante para você. Deus está te chamando enquanto você ainda tem tempo de responder. Você já sentiu que estava vivendo, mas por dentro algo estava apagado? Escreve nos comentários: eu preciso de vida de verdade. E aqui está a boa notícia que Deus quer que você ouça antes de dormir esta noite. Não importa o quanto você se afastou, não importa quanto tempo viveu longe dele, não importa o quão morto tudo parece por dentro, Deus pode te fazer viver de novo. É isso que a graça faz. Você não precisa se limpar primeiro, não precisa resolver tudo antes de chegar, não precisa esperar o momento perfeito. Você vem a Jesus como está e ele te dá a vida. Mas para isso acontecer, os olhos do seu coração precisam ser abertos, porque quando o coração está cego, você pode olhar direto para a verdade e ainda assim não a enxergar. Em 2 Reis 6, o profeta Eliseu e seu servo estavam cercados por um exército inimigo. O servo acordou, olhou ao redor e entrou em pânico. Ele via perigo por todos os lados. Mas Eliseu estava completamente calmo. Por quê? Porque Eliseu enxergava algo que o servo não via. Então ele orou: Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. E de repente, os olhos do servo foram abertos, não os olhos físicos, mas os olhos do coração, e ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo. Eles não estavam sozinhos. O servo simplesmente não conseguia ver. Essa é a condição de muita gente hoje. Deus está agindo, a graça está presente, o socorro está perto,
Mas a cegueira espiritual mantém as pessoas presas no medo, olhando apenas com os olhos do corpo. Você já esteve com medo de algo e depois percebeu que Deus estava no controle o tempo todo? Escreve aqui: Deus, abre os olhos do meu coração. Se você enxerga a vida apenas com os olhos naturais, vai se sentir sobrecarregado o tempo todo. Mas quando Deus abre os olhos do seu coração, o medo perde o poder. A fé não nega a realidade, ela enxerga a realidade plena. Por isso a Bíblia diz em Efésios 1, versículo 18, que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou. Olhos abertos levam à esperança. Coração cego leva ao desespero. E talvez esta noite você já saiba exatamente o que Deus tem falado com você. Você sabe que mudanças precisam acontecer. Você sabe que certas coisas precisam ser deixadas para trás. Você sabe que tem adiado, esperando o sinal certo, esperando o sentimento certo, esperando o momento perfeito. Mas quanto tempo você vai ficar parado? Em 2 Reis 7, 4 leprosos fizeram uma pergunta que mudou tudo. Por que ficar aqui até morrer? Eles não tinham nada a perder, e porque se moveram, Deus se moveu. A fé exige ação. Não uma ação perfeita, apenas uma ação obediente. Se você continua fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, nada vai mudar. Deus tem muito mais para você, mas é preciso abrir o coração. Pare de viver no piloto automático. Pare de apenas sobreviver. Deus não te criou para simplesmente existir. Ele te criou com um propósito real, profundo e eterno. Tem algo que você sabe que Deus está te pedindo para mudar, mas você ainda não agiu? Escreve aqui: eu preciso me mover. Então vamos orar juntos agora. Deus da luz e da verdade, eu desacelero o meu coração neste momento da noite. Respiro fundo e volto minha atenção para você. Há tanto barulho no mundo, tantas vozes disputando meus pensamentos, mas agora eu te escolho, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Não só para te enxergar nos dias bons, mas para te ver com clareza mesmo quando a vida parece pesada. Abre meus olhos para a verdade, abre meus olhos para o que realmente importa, abre meus olhos para a eternidade. Pai, eu não quero viver adormecido por dentro, não quero apenas existir sem nunca realmente viver. Me desperta espiritualmente, me mostra onde o pecado foi entrando aos poucos, me mostra onde o conforto substituiu a obediência, me mostra onde o medo me impediu de avançar. Senhor, não quero estar morto espiritualmente enquanto ainda estou fisicamente vivo. Tua palavra diz que tu nos fazes viver em Cristo, e eu preciso dessa vida hoje. Sopra vida em cada lugar seco da minha alma. Sopra esperança onde me sinto preso. Sopra coragem onde tenho tido medo. Sopra clareza onde tenho estado confuso. Pai, perdoa os momentos em que ignorei a tua voz. Perdoa as vezes em que eu sabia o que era certo e escolhi o que era fácil. Enquanto ainda tenho fôlego, eu me volto para você. Ensina-me a viver com sabedoria e com a eternidade em mente. Em nome de Jesus, amém. Essa oração tocou o seu coração esta noite? Escreve aqui: abre os meus olhos, Senhor. A gente se vê amanhã. Deus abençoe você.